Que a paz do Senhor Jesus reine sempre sobre você e sobre a sua família. Farei a leitura do Salmo 133, um salmo muito conhecido, e depois faremos também uma breve consideração a respeito deste salmo. Assim diz o texto sagrado: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Este é mais um dos salmos compostos por Davi, rei de Israel, também considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele expressa a sua grande admiração pelo valor da unidade entre irmãos, da comunhão entre irmãos, do relacionamento saudável entre irmãos. Davi, ele possuiu diversos filhos. A Bíblia registra pelo menos 20 filhos de Davi. Acontece que muitos desses filhos, eles não viviam em unidade, em comunhão, eles não cativavam relacionamentos saudáveis. Muito pelo contrário, em meio a estes irmãos, encontrava-se iras, invejas, encontravam-se dissensões, ressentimentos, mágoas, dissabores, até mesmo estupro e assassinato aconteceu entre estes irmãos, filhos de Davi. Davi enaltece o grande valor da comunhão, da unidade entre os irmãos. A Bíblia compara a sua igreja como um corpo. Um corpo, ele possui diversos membros. Membros que trabalham cada um com funções diferentes, mas todos estes membros trabalham para o bem-estar de todo o corpo. Tanto que o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação na sua carta aos Efésios, e ele também traz uma consideração a respeito na carta aos Colossenses. E a igreja, ela é considerada o corpo de Cristo. Se nós entendermos que Davi, ao compor este salmo, ele se referia ao povo de Israel, ou quem sabe, à sua própria família, os seus próprios filhos, independentemente da situação, ele está aqui valorizando, está aqui enaltecendo o valor da comunhão que deve se ter entre os irmãos. Ele diz que é bom e agradável, certamente é bom e agradável. A Bíblia diz que o reino dividido entre si, ele não subsiste. Uma família onde se verifica dissensões, mágoas, ressentimentos, discórdias, certamente é uma família dividida. Uma igreja onde tais coisas acontecem, também podemos considerar como uma igreja dividida. Acontece que os sentimentos humanos, eles são fragilizados por tais atitudes. Infelizmente, a natureza humana, ela é decaída e ela é tendenciosa ao mal. Davi, ele compara o valor da unidade entre irmãos a dois elementos muito conhecidos da cultura judaica, muito conhecido do povo de Israel naqueles tempos. Ele compara o valor da comunhão, da unidade e do bom relacionamento entre irmãos. Ele compara ao óleo precioso que era utilizado para ungir o sumo sacerdote. E ele também compara o valor da unidade entre irmãos ao orvalho que descia sobre um dos montes importantíssimos da Palestina, que era o Monte de Hermon. No tocante ao óleo, o óleo que era utilizado para ungir o sacerdote não era um óleo comum, era um óleo precioso, um óleo mais caro, mais fino. E o valor deste óleo, quando ele era colocado sobre a cabeça do sacerdote, e o óleo, na verdade, ele era derramado e a ponto dele descer sobre a cabeça, para a barba, para as vestes, até a orla ou a gola das vestes do sumo sacerdote, simbolizando que a unidade entre os irmãos, ela deve ser sem medida. Ela deve abranger dos pés
a cabeça, da cabeça aos pés, deve ser algo pleno. Quando ele utiliza a expressão viverem unidos, dá-nos o entendimento de uma vida diária, dá-nos o entendimento de uma continuidade. Não quer dizer que eu hoje esteja bem relacionado com o meu irmão e amanhã eu não esteja bem com ele. Hoje eu esteja de cara boa para ele, mas amanhã eu estarei de cara fechada. Não é esse tipo de relacionamento. Esse relacionamento que Davi está aqui enaltecendo, ele utiliza uma interjeição ó para expressar a sua admiração a respeito do valor da comunhão. Seja ali para a sua família, ou seja para o povo de Israel, o desejo que alimentava a alma de Davi em relação à unidade, à comunhão entre os irmãos, ela também deve ser notória em nossos dias. Ela é aplicável para os nossos dias, ela é aplicável para as nossas famílias, ela é aplicável para a igreja do Senhor Jesus. Davi também utiliza a figura do orvalho que descia sobre o Monte Hermon, um monte muito conhecido, um monte de cerca de 2.800 metros, que se elevava ali ao norte da Palestina, e quase todo ano este monte mantém os seus picos cobertos de neve, e grande parte das águas que formavam ou que formam o Rio Jordão, elas são oriundas do Monte Hermon, das águas do degelo ali do Monte Hermon. E aqui o salmista diz, Davi lhe diz que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A gente sabe que a água, ela traz vida. A água na Bíblia é o símbolo de vida. A água é o símbolo daquilo que promove vida tanto para nós quanto para a natureza. O próprio Jesus, ele se compara com uma fonte de água viva ao encontrar-se com aquela samaritana junto do poço de Jacó, e ele, quando pede água, a mulher, num certo momento, nega a dar-lhe água, mas naquela conversa com Jesus, ele diz, olha mulher, se você soubesse da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais pediria desta água, nunca mais tomaria desta água, porque a água que eu lhe dou é uma água viva, ela salta para a vida eterna. Então Jesus, ele é a fonte da água da vida. Então, aonde tem a unidade, aonde tem a comunhão, onde tem bons relacionamentos entre irmãos, tem vida, tem bênçãos espirituais. O óleo é o símbolo das bênçãos espirituais. O óleo é o símbolo da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Podemos entender que este óleo, ele se refere às bênçãos espirituais de Deus para nós, e o orvalho, ele representa as bênçãos materiais de Deus sobre nós. O orvalho tem algumas características. O orvalho, ele cai, mesmo que nas noites mais quentes ou mais frias, e o orvalho está sempre presente. O orvalho cai e ninguém percebe. O orvalho não é precedido de barulhos, não é precedido de trovoadas como a chuva. O orvalho, ele é silencioso, mas ele é constante, e ele refrigera, ele refresca e ele preserva a vida. Assim, os bons relacionamentos, a unidade, a comunhão, relacionamentos saudáveis promovem vidas, promovem bênçãos entre nós. Portanto, nós devemos viver em união, devemos viver em unidade, vivemos em comunhão, tanto em relação à nossa família, como em relação à Igreja do Senhor, à nossa fé. Devemos alimentar a chama da comunhão, devemos alimentar a chama da unidade, devemos alimentar continuamente a chama dos relacionamentos saudáveis. A Bíblia também nos diz, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, que a igreja, tão logo ela foi formada, a Bíblia nos diz que ela vivia na comunhão, ela vivia em comunhão, vivia na doutrina, debaixo da doutrina dos apóstolos e na comunhão. E no partir do pão, em cada alma havia temor. Aquela unidade foi importantíssima para que a igreja conseguisse vencer os desafios que ela enfrentou no primeiro século ou no seu nascedor. A união, ela traz vida, a união traz força, a união traz paz, a união refrigera, a união, ela traz
crescimento, tanto espiritual quanto vegetativo. Devemos viver numa vida de união, numa vida de comunhão, numa vida de unidade, até porque a Bíblia diz que nós devemos viver numa só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai, um só Senhor. Ou seja, essa unidade, ela é sempre requerida de nós. Ela é sempre um imperativo de Deus para que nós consigamos viver pela fé, para que nós consigamos superar as adversidades, os obstáculos das nossas vidas. Ninguém vive de forma isolada. Deus, ao criar o homem, ele mesmo enxergou que este homem não poderia viver só. Ele diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Deus, então, ele faz uma companheira para Adão, e o relacionamento entre Adão e Eva foram fundamentais para que toda a raça humana pudesse existir. Mas o pecado, ele trouxe a morte, trouxe a degradação, o pecado trouxe iras, discórdias, dissensões, ressentimentos, soberbas, uma série de mazelas características do ser humano ou dos sentimentos humanos. Por isso, a unidade entre os irmãos, por isso a comunhão entre os irmãos, ela é boa, ela é agradável, ela é comparada com aquele óleo precioso que desceu sobre a cabeça do sumo sacerdote e é comparada também com o orvalho que desce sobre aquele monte da Palestina, que traz as bênçãos de Deus, onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que cativemos uma vida de união. Deus te abençoe.